Olá, pessoal! Aqui é a professora Sandra Pugliese e eu estou de volta com vocês com mais um vídeo da série Dia a Dia na Sala de Alfabetização. Hoje, nós vamos fazer uma revisão das vogais. Então, nessa altura do campeonato, vocês estão utilizando o alfabeto das onomatopeias e vocês já colocaram na lousa as letras A, E, I, O, U. As crianças já sabem quais são as onomatopeias que elas vão usar para representar os fonemas dessas letras. Nesse momento, o que nós vamos fazer é conversar com as crianças sobre as vogais que eles aprenderam. Primeiro de tudo, repetir que as vogais são muito importantes no nosso alfabeto, na nossa escrita, porque as vogais, elas estão sempre acompanhando as consoantes. Então, vai ser muito fácil ouvir o som das vogais nas palavras que a gente fala. Eles precisam abrir os ouvidos, Então, eu acho que para começar essa semana, essa atividade, a gente podia fazer caixas como essas aqui que eu mostrei. E aí vocês pegam diferentes figuras que começam com A, E, I, O, U e vão deixar num outro momento. Coloquem essas caixas aqui em cima da mesa da professora e entreguem figuras para as crianças, ou coloquem num saco e deixe com que as crianças tirem uma figura. Você vai na criança, ela pega uma figura do saco e vai falar: "Ah, essa figura aqui é uma igreja". Aí você diz: "Igreja, a gente tem que colocar aqui caixa. Qual é a caixa que a gente ouve o som I de igreja? O I do esqueci, agora, Aí a criança coloca lá a figura na caixinha em que ela ouve o som. Uma outra atividade que eu acho muito interessante é montar pequenas palavras só com vogais. Então, apoiado na onomatopeia, as crianças precisam descobrir qual a palavra que elas têm que colocar aqui. Então, eu tenho a, i, ai, ai. Então, as crianças colocam ai. Olha, aqui eu tenho o som ei, aqui eu tenho o som i. Dá o quê? Ei, ei, Aqui eu tenho o som o, e aqui eu tenho o som i, oi, oi, e assim por diante. Vocês verão que, inclusive com as consoantes, as crianças vão ser solicitadas a escrever muitas palavras apoiadas na onomatopeia, como se fosse um enigma, sabe o enigma, aquela brincadeira em que a criança substitui uma figura por uma letra? Então, aqui eles vão substituir a onomatopeia pelo som. E as crianças vão gostar muito de fazer esse tipo de atividade. Vocês vão ver que vai ser bastante interessante. Um bom momento também para apresentar o som ão é agora, que a gente está falando das vogais. A historinha do ão eu venho contando aqui no meu canal desde sempre. Eu tenho 2 ou 3 vídeos já falando sobre isso. Inclusive, eu tenho uma história ilustrada sobre o som ão. Então, eu não vou repetir para vocês a história toda aqui, tá? Eu vou colocar no link aqui da descrição desse vídeo, eu vou colocar o link dos vídeos. Mas o que eu posso dizer para vocês sobre essa história, gente, é que dá certo. Contem a história, mas não só uma vez. Contem a história 2, 3, 4 vezes. Eu recebi em dezembro um e-mail de uma professora e ela me mandou 2 vídeos, com 2 crianças dela contando a história do ão. Ela fez bonequinhos com papel e palitinho da letra A, da letra O, e as crianças contavam a história, fazendo teatro. Uma outra vez, uma outra professora me contou que ela montou a árvore, a macieira, em papel e colocou na parede, fez a letra A e a letra O também. E aí ela levou maçã para a escola e deu maçã para as crianças e tornou aquele momento rico, significativo. As crianças amaram. Então, vocês vão ver que a história do ão dá certo. As crianças passam a aprender a escrever esse som toda vez que elas ouvem, tá? Historinha do ão. E aí você sempre trabalha, olha, vamos falar algumas palavras que possuem o som ão, balão, caminhão, coração, façam uma lista prévia e aí vocês vão conversando com as crianças. Também é o momento de trabalhar algumas atividades com o som
ão. Você pode trabalhar atividades assim, onde você vai pedir para a criança desembaralhar letras e colocar aqui. Mas como as crianças ainda não conhecem o som de todas as letras, os fonemas, você deve ajudá-las, né? Então, olha, um coração. Para fazer de coração, eu vou usar o C, gente. Vamos colocar aqui. Olha, a gente já aprendeu esse som, ó. Qual é a segunda letra que eu tenho que colocar? As crianças já aprenderam as vogais, então ela vai colocar a letra O aqui. Se vocês perceberam, o tempo inteiro eu proponho esse tipo de atividade, onde você, juntamente com as crianças, vai escrevendo palavras. E você vai mostrando para as crianças que cada letra que a gente está registrando é um som da nossa fala. A hora que as crianças desenvolverem essa consciência e conhecerem todos os sons, elas estão escrevendo. Então, ajudem as crianças a escrever cada partezinha das palavras. Né? Tem o ra. Fazer r é a letra E, essa aqui, ó. Tá? A gente vai colocar essa letra, ela tem o som r. Ra, ó, ra. Qual é a segunda letra que eu tenho que colocar para fazer ra? Né? Olha, uma letra que nós já aprendemos, é uma vogal, eles vão saber que é o A. E o são, você pode explicar do C cedilha, que é uma letrinha que tem o som S, mas que ela não aparece no alfabeto. E aí temos o ão, como que é o ão? Então, vocês vão fazendo esse procedimento de escrita com todas as palavras que aparecerem. Também vamos aproveitar esse momento para explicar para as crianças o conceito de palavra, fazê-las entenderem que as palavras são unidades de significação. Então, vocês dirão para as crianças que você vai falar uma frase, mas nessa frase tem uma palavra que não faz sentido nenhum, é uma palavra que não existe. E eles precisam descobrir qual é essa palavra. Então, a frase que vocês vão ditar é: eu gosto de Daco. E as crianças precisam entender que Daco é uma palavra que não existe. Ninguém sabe o que é Daco, né? Então, você mostra o papel para eles e mostra, olha, a palavra eu está aqui, ó. Eu gosto de Daco. Daco aqui é uma palavra que não existe, então vamos circular. E aí você vai trabalhando as outras frases. O que eu quero aqui não é leitura, não é decodificação, não é aprendizagem da escrita, é realmente um entendimento do que é uma palavra, tá? E o que não é uma palavra. Então, vocês podem ajudar as crianças a descobrir onde está escrito Daco. E é isso, continuem trabalhando o alfabeto. Daqui para frente nós veremos as consoantes, elas não estarão na ordem tradicional, convencional do alfabeto. Eu vou colocar do que é mais fácil para o mais difícil das crianças aprenderem. Mas é importante que esse alfabeto vá sendo afixado na parede, tá? Para que as crianças sempre visualizem, para que elas não esqueçam. E todo dia você vai retomar do começo até onde você já foi. Então, se a gente vai começar a semana que vem com a primeira consoante, vocês retomem as vogais. Para quem ainda não tem, para quem perdeu essa informação, no meu site www.sandrapugliese.com, vocês podem encontrar um alfabeto das onomatopeias para imprimir e também tem um alfabeto silábico que vocês podem imprimir gratuitamente, mas eu não oriento colocar o silábico nesse momento, tá? Trabalhem com o das onomatopeias, vai até o final, acaba todas as letras e aí depois você entra com o silábico. Mas é importante, mesmo que as crianças não saibam ler, você está sempre lendo uma história com eles e depois da história, conversar um pouquinho para ver o que eles entenderam. Nesse momento, a gente não está desenvolvendo a compreensão de leitura, mas a compreensão textual, oral, o que vai ajudar as crianças no futuro, quando elas já estiverem lendo e escrevendo. Aqui eu já acabei de falar, a leitura do diário do alfabeto é importante e trabalhar sempre com regras e combinados, botar ordem na sala de aula, porque quando as crianças estão bagunçando demais, é difícil ensinar. Eu estou colocando aqui também na descrição desse vídeo um link para um vídeo que eu tenho que fala sobre regras e combinados e disciplina de uma maneira geral.
Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu joinha, deixe o seu like me contando como está sendo a sua experiência com o método das onomatopeias. Eu espero vocês a semana que vem com a primeira consoante. Um grande beijo. Tchau!